E hoje a sétima mensagem é: decida hoje a sua história, o processo da atitude. Glória a Deus, esse livro vem para mudar a nossa maneira de proceder. Quem pôde acompanhar também no YouTube, que assistiu a ministração do Bispo Carlos, alguém voltado para a atitude, alguém dinâmico, empreendedor, jovem, empresário de sucesso e agora também já há algum tempo desenvolvendo um trabalho no reino, alguém que tem resultados extraordinários, e nós temos aprendido com esse homem. E hoje nós vamos conversar sobre atitude. E a atitude de fato tem sido um desafio não só da igreja, como também de muitas pessoas lá fora. Vivemos num país onde percebemos que falta algumas atitudes que podem fazer a diferença como pessoa e como nação. Então hoje Deus vem falar conosco sobre isso, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Gênesis, capítulo 1, verso 28. E diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Glória a Deus. Sejam férteis e multipliquem-se. Vamos trazer já essa referência para a primeira pessoa. Fala assim comigo, olha: Deus me abençoou e me disse: eu sou fértil, eu sou multiplicador. Glória a Deus. E nós começamos a perceber pela palavra lá no início que Deus tem nos chamado para uma vida de atitudes, uma vida que gera mudança. Tem uma frase interessante aqui que diz o seguinte: os pequenos atos são melhores que todos aqueles grandes atos que apenas são planejados. E a verdade, amado, que muitas vezes deixamos de tomar as atitudes necessárias na vida, porque sempre temos aquela expectativa, primeiro, de fazer grandes coisas, e de fato isso é maravilhoso. Deus nos chamou para viver grandes coisas. Só que ao nos depararmos com grandes planos, grandes projetos, duas situações acontecem conosco: ou agimos de maneira não planejada, ou olhamos para o tamanho do projeto e dizemos assim: não, isso não é para mim, isso não, isso aqui não é para mim, é muito grande, eu não consigo dar esse passo, eu não consigo avançar. Agora, é interessante como tudo que nós precisamos é de um pequeno começo. Tudo que nós precisamos é de um pequeno começo, um pequeno passo, um pequeno start, para que nós possamos começar a desenvolver grandes coisas nas nossas vidas, sabe? A nossa atitude, ela tem tudo a ver com os nossos valores em ação. Os nossos valores precisam se manifestar, eles precisam se tornar claros. Nós precisamos fazer valer aquilo que nós cremos como pessoa, aquilo que nós temos como convicção de fé. E entenda, a fé, ela vai se manifestar, seja de maneira positiva ou negativa, seja para construir grandes coisas ou para ter grandes prejuízos. A tua fé, ela vai se manifestar. A maneira como você se comporta é justamente um reflexo da tua fé. E o que nós estamos comunicando nessa tarde é que só o que você precisa é alinhar a tua fé, alinhar a fé pessoal com a fé de acordo com a palavra de Deus. E quando você consegue conectar a tua fé, as tuas crenças pessoais com a palavra, então você começa a caminhar numa dimensão diferente e começa a realizar grandes coisas. Sabe, muitos vivem apenas por inspiração, e de fato a inspiração é algo maravilhoso. A palavra de Deus diz assim, que homens de Deus falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Agora, além da inspiração, existe um segundo passo, e o segundo passo é justamente a transpiração. É o momento da atitude, é o momento de agir, é o momento de se mover de acordo com a palavra, de acordo com valores eternos, de acordo com os princípios do reino.
E quando nos movemos por esses valores, os resultados começam a acontecer. A vida é muito mais transpiração do que inspiração. Quem se adianta, governa. O que nós temos observado é que muitas oportunidades ficam para trás, simplesmente porque não agimos como deveríamos agir. Eu lembro, até compartilhei isso no outro culto, mas assim, eu quero trazer essa experiência como algo possível para todos, até porque não ativamos isso, não é algo da natureza humana. Mas eu lembro daquela época do ano, acho que em agosto, onde nós fizemos aqui 21 dias de jejum e oração, e foram dias poderosos, onde falamos sobre conhecer o amor do Pai, e tivemos também naquela mesma época um encontro de adolescentes. Eu creio que Deus ativou a igreja de uma forma diferente naquela época, naquele mês, e eu lembro de um dia, daqueles dias de agosto, quando eu despertei pela manhã assim, né, como todo mundo, né, não querendo muito levantar, mas querendo ficar um pouquinho mais na cama. E eu lembro que ao despertar me veio uma palavra no meu interior, e essa palavra é fé. De repente aquela palavra veio dentro de mim. Eu não posso dizer que eu ouvi Deus falar, porque eu não ouvi uma voz falar, mas eu sei também, como eu sempre falo aqui, Romanos 8 diz que o Espírito fala com o nosso espírito, testifica com o nosso espírito. Então eu creio que no meu espírito veio essa palavra fé. E na hora que eu despertei com essa palavra, eu entendi algo. Eu pensei, eu preciso estudar mais sobre fé. Preciso estudar mais sobre fé. Agora, é engraçado, porque depois ali dos preparativos para sair, entramos no carro, minha família, eu, esposa e filhos, e fazemos o devocional Bom Dia Santo Espírito no carro, onde estão os filhos ouvindo e todos ali compartilhando. E eu achei muito interessante que justamente naquele dia, quando abrimos a página do estudo daquele dia, o estudo era justamente sobre fé. E eu falei, uau, acho que Deus está querendo falar comigo mesmo, porque veio algo no meu íntimo. De repente a gente abre o estudo fé, e eu lembrei de um livro muito interessante chamado Curso de Estudo da Fé Bíblica, que é um livro que foi ministrado para nós aqui na igreja no início de tudo, na primeira academia, quando nem chamava academia. Era quase aquele tempo de Gênesis, eis que o Espírito do Senhor pairava, né? Era um negócio assim. E faz um tempo, mas eu lembro desse livro, e eu achei ele, eu comecei a estudar aquele livro. Mas o interessante é que Deus trouxe uma experiência muito peculiar, porque de repente, lendo esse livro, eu percebi que aqui na região do crânio, eu comecei a sentir a temperatura diferente, e começou a esquentar a minha cabeça, e esquentava de um lado, depois esquentava do outro, e eu percebia que era nos momentos que eu estava estudando a palavra, ou lembrando de uma referência bíblica. Eu achei isso muito interessante, essa experiência, e eu comecei a testar aquilo, para saber se vem de Deus mesmo. A Bíblia não diz isso, tem que testar para ver se é de Deus ou não. E eu lembro que sem orar, sem falar, mas orando aqui com a minha mente, orando no Espírito, eu comecei a interagir com Deus e falar assim: Deus, se isso vem de Ti, que esse calor passe da minha cabeça e vá lá para a ponta dos meus pés. E eu percebi aquele calor se movendo pelo meu corpo e descendo até os meus pés. Eu falei, uau, alguma coisa está acontecendo aqui. E eu continuei, aquela brincadeira estava interessante. Aí eu falei, Deus, se é do Senhor mesmo, então que esse calor que agora foi para os meus pés, ele vem aqui para o meu tronco, para a minha cintura. E de repente aquele calor subiu e ficou aqui nessa região. E eu percebi que todos os momentos que eu estava estudando algo sobre Deus, ou que eu estava lembrando de uma referência bíblica, ou que eu estava orando, eu percebi que aquele fluxo começava a transitar, ou seja, a melhor palavra, passar pelo corpo. Então Deus estava ativando uma unção específica, né? E foi algo poderoso que nós vivemos no encontro de adolescentes. Foi uma experiência tremenda, e eu pude, pela graça de Deus, participar também dessa equipe. Mas o que eu quero te falar com essa experiência, primeiro, essa experiência é para todos nós. Essa experiência, amém, amados? Essa experiência é para todos nós, e isso inclui você, amém? Vou falar então de uma maneira diferente. Essa experiência é para você, porque não somos melhores que ninguém, e é o Espírito do Senhor que manifesta isso. Mas o que eu quero te trazer falando justamente sobre pequenos atos, pequenas atitudes. E tudo começou por uma simples compreensão que veio no meu espírito: fé.
E de repente uma confirmação com um estudo diário, fé. E de repente eu falei, eu vou corresponder a isso, eu vou estudar sobre fé. E eu vou entender o que Deus quer falar comigo. Uma compreensão me veio muito clara. João capítulo 15 fala que foi Jesus falando para Pedro, dizendo assim, olha, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro respondeu corretamente, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois Jesus fala para ele assim, olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E quando Jesus fala de uma pedra, ele está falando da revelação. A revelação que edifica a igreja é o fato de que Jesus é o Filho de Deus. E Ele veio nos resgatar, nos restaurar, nos transformar. E é interessante isso, porque quando entendemos que Jesus é o Filho de Deus, essa também é a chave para que nós possamos acessar o Espírito Santo e para que o Espírito Santo possa nos acessar. Sabe, muitas vezes nós ficamos pensando uma maneira de chegarmos a Deus, mas a Bíblia diz assim, que à medida que nós nos achegamos a Deus, Ele também se achega a nós. Então não se trata só de darmos um passo de fé em direção a Deus, mas perceber que existe um Deus que é maior que todo o universo, e que a vontade desse Deus Todo-Poderoso é se aproximar de mim e de você. Deus quer estar mais perto de nós, e a chave de acesso é Jesus Cristo, e a maneira como Ele nos toca é por meio do Espírito Santo de Deus, e isso muda todas as coisas. Agora, falando sobre atitude, o bispo Carlos Damasceno diz assim, saiba que você não vê o mundo como ele é, mas como você é. A leitura que nós fazemos do mundo é a nossa leitura pessoal. Se você é uma pessoa alegre e feliz, então você vai enxergar um mundo alegre e feliz. Se você é uma pessoa triste, vai enxergar um mundo triste. Se você é uma pessoa depressiva, da mesma forma. Tivemos aqui cedo o culto das 15 horas e fomos precedidos de uma chuva maravilhosa. E eu tenho certeza que você que está no culto das 17 aproveitou aquele momento para dar uma boa descansada, uma boa dormida. Como é bom ouvir o barulho da chuva, aquele barulho renovador, restaurador. Agora, para quem veio para o culto das 15, foi um desafio. Até o trânsito estava mais quieto e a chuva estava muito forte. Então uns podem olhar, que chuva que veio nessa hora, que eu tenho que ir para a igreja, e já fica chateado com a chuva. Agora, se tivesse um sol quente, ontem eu estava num casamento, que o sol estava violento. Existe casamento ao pôr do sol, mas eu estava num casamento ao torrar do sol, era algo extraordinário. E o interessante é todos nós sentados ali, e eu fazendo cara de paisagem, como se tivesse uma brisa daquelas lá do Paraná, e aquele sol torrando assim, foi glória a Deus. Porque casamento muitas vezes se torna quente como o sol, não só pelo calor da paixão, mas pelo calor dos problemas. E a questão é que nós precisamos perseverar no nosso casamento bem, naquela crença, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Agora, continuando aqui o que nós estávamos falando, a nossa caminhada de fé, que exige essa atitude, também fala de esperar em Deus. Só que entendemos errado esperar em Deus, porque esperar em Deus não é ausência de atitude. Esperar em Deus é continuar agindo de acordo com a palavra. Muitos pensam que esperar pacientemente no Senhor é deitar em berço esplêndido e aguardar na inércia da preguiça que tudo se resolva. Mas esperar significa ser coautor, cooperador. Nós fomos feitos cooperadores. Até brinquei hoje cedo pela manhã. A Bíblia diz assim, que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Só que a nossa postura muitas vezes não é de filhos amados. Queremos nos comportar como filhos mimados. E filhos mimados ficam esperando que alguém faça. Mas os filhos amados, eles começam a observar o exemplo do seu pai,
e a corresponder a esse exemplo, com atitudes de fé, com atitude de transformação. Interessante que Deus fala isso já no início da criação: seja fértil e multiplique-se. Olha só que interessante. Parece que muitas vezes a nossa perspectiva de fé está contaminada, porque quando observamos versículos como esse, seja fértil e multiplique-se, pensamos que, não, isso é coisa do Antigo Testamento, agora eu só tenho que esperar, e Deus vai mover, e Deus vai fazer, porque agora vivemos na era do Espírito Santo, então Deus faz em nós, através de nós. Mas o fato é que nós precisamos nos mover pelo Espírito Santo. Você nasceu de novo? Pergunta-chave que eu faço toda a pregação: quantos estão aqui e já entregaram sua vida para Jesus? E tem menos crente hoje do que no domingo passado. Não. A questão é, nascemos de novo no Espírito e agora precisamos nos mover por esse Espírito. E precisamos corresponder ao Espírito do Senhor. Você foi chamado para corresponder a Deus, amado. Você é uma geração profética. Só alguns creem nisso. Você é uma geração profética. Então viver não é sentar e esperar, mas viver é levantar e começar a agir. No exemplo simples que eu trouxe aqui, eu simplesmente escutei uma palavra, fé, e eu comecei a caminhar por essa palavra e descobri o que Deus queria me ensinar sobre fé. Agora, talvez algumas pessoas despertem assim, ainda escuro da noite, e vem assim na sua mente, no seu espírito, uma coisa chamada assim, oração de 5:30, lá na Igreja das Nações. Aí você pensa assim, não, isso não é de Deus não, está chovendo, está escuro, eu vou dormir. E de repente Deus está te chamando para um nível mais profundo, mas você está deixando as oportunidades passarem na sua vida. E isso tem tudo a ver com a primeira fase, são pequenos atos. Ninguém começa uma grande obra com grandes atos. Deus vai te preparando no caminho, Ele vai te capacitando no caminho, mas você precisa começar a corresponder a ideias simples, executáveis, que Ele quer te ensinar, para que você comece a prosseguir numa caminhada de fé. Ser fértil e multiplicar faz parte do nosso processo natural para uma vida que se baseia em atitude. Talvez você nunca tenha pensado sobre a anatomia do seu corpo. O teu corpo foi projetado para se mover, o teu corpo foi projetado para avançar, para prosperar, para construir. Você foi colocado nessa terra como o gestor desse planeta. Deus diz que nós precisamos governar essa terra e sujeitá-la. Nós fomos chamados para liderança, amados. Nós fomos chamados para governo. O ser humano foi chamado para governar. O Filho de Deus foi chamado para governar. Agora, olha só como o nosso corpo, ele fala sobre isso para nós. Olha aí para os seus pés. A não ser que infelizmente você tenha sido acometido por uma enfermidade, mas naturalmente os seus pés são voltados para frente. E eu nunca vi ninguém tentar correr de costa. Tem treino, mas ninguém sobe montanhas de costa, e ninguém sai correndo de costa para chegar a um objetivo. Quem corre de costa corre preocupado, se é que consegue correr, porque não fomos chamados para isso. O teu natural é dar para frente, o teu natural é se mover para frente, o teu natural é caminhar para um propósito, o teu natural é caminhar para o sonho de Deus, e esse é o caminho que nós devemos seguir. Olha só, o primeiro ponto, o primeiro aspecto do nosso corpo que fala sobre isso, são os nossos pés. Isaías capítulo 52, verso 7 diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Como são belos os pés voltados para frente. Tudo que você fizer com os pés nesse sentido será mais fácil. Interessante, quando nós falamos sobre exercício, sobre corrida, quando estamos machucados, quem joga futebol, por exemplo, ou qualquer esporte, e está machucado em uma parte do corpo que é essencial, e você tenta aí exercer suas atividades,
mesmo machucado, você vai tentar proteger a região que está machucada e usar mais o lado que está bom. Agora, é interessante, porque quando você faz isso, a tendência é que o que está bom fique machucado como o outro. Se você está lesionado no joelho, a tendência é que o outro joelho também fique lesionado. Porque você passa a se comportar e a usar o teu corpo de maneira a proteger aquilo que está machucado e sobrecarrega o outro lado. E ninguém consegue trabalhar bem sobrecarregado. A questão, quando é que nós evitamos dos machucados? Dica aí para quem faz esporte. E para quem não faz também. Quando é que nós evitamos as contusões? Quando nós vamos plenamente com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com toda a intensidade. Deus nos chamou para andar por fé, com toda a intensidade que vem do Espírito. E você foi chamado para andar em ousadia e não se economizar. Você não precisa se economizar. Você precisa ser intenso naquilo que está fazendo e dar passos com ousadia. É assim que nós devemos caminhar. E assim evitamos os machucados. A insegurança, ela gera os machucados que acontecem nas nossas vidas. E muitas vezes a insegurança, ela vem por vozes do passado. Ela vem por situações que aconteceram e que foram traumáticas. Ela vem por palavras que foram liberadas na sua vida, palavras de desordem, palavras de ofensa, palavras que vieram para destruir a tua essência. E aí, com essas palavras, você começa a ser minado interiormente. E quando vem aquela tua grande oportunidade, a oportunidade que vira a chave da tua vida, de repente você enxerga aquilo como um desafio tão grande. E você acaba desistindo dos teus sonhos. Mas Deus te chama para caminhar por fé, para caminhar por propósito e para viver aquilo que Ele tem na sua palavra, que envolve o fim que nós desejamos, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Então os pés falam de algo essencial. Caminhe para frente, avance para o seu propósito, avance para os teus sonhos. Mas em todas essas coisas, esteja baseado na palavra de Deus, esteja baseado nos princípios do Espírito, esteja baseado naquilo que o Senhor quer construir através da sua vida. Amém? Segundo ponto, segunda parte do nosso corpo que fala que nós devemos agir são os nossos braços. Salmos capítulo 18, verso 34 diz assim: Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Interessante, Deus nos treina para a batalha. E mais uma vez nós percebemos que o contexto de uma vida no Espírito não é uma vida de esperar que as coisas aconteçam, mas o contexto de uma vida no Espírito é se preparar para ser um agente do reino de Deus, alguém que vai ser trabalhado, alguém que vai ser treinado, alguém que vai ser aperfeiçoado. Talvez enquanto eu falo isso, você imagina assim: não, mas eu não tenho esse chamado ministerial. Não, então eu não tenho essa inclinação para ser um líder, um discipulador. Amados, o treino das nossas vidas são os problemas que nós enfrentamos. E querendo ou não, o treino vai chegar na tua vida. Infelizmente. A questão é, você decide enfrentar esses treinos para vencê-los, ou vai tentar ficar a vida inteira fugindo dos desafios? Porque os desafios não vão parar. Os desafios vão continuar. Foi Jesus que disse sobre as aflições, que teremos aflições. Agora podemos encarar isso sob uma perspectiva diferente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E se vem um problema diante de você, e você não sabe o que fazer, esse é o momento de você desembainhar a tua espada do Espírito e aniquilar o inimigo que se apresenta diante de você agora. Talvez a tua espada esteja um pouquinho, como é que chama? Cega, não esteja afiada, mas é importante que ela seja afiada. E ela é afiada cada vez que você lê a palavra,
mas ela também é aperfeiçoada. O aço dessa palavra, dessa espada se torna mais forte quando você se conecta com o Espírito de Deus e Ele traz revelação sobre a sua palavra escrita e você começa a se mover pelo poder do Espírito, e isso faz toda a diferença. Agora, falando dessa questão dos braços, faz um teste aí comigo. Não dá nem para lançar um prêmio, mas deve ter alguém que faça isso, né? Imagina aí, tenta com a mão assim para trás tocar a tua orelha. Quem consegue fazer isso aí? Tem sempre um que consegue, né? Tem uns acrobatas, tem gente talvez do circo que veio hoje no culto, consegue tocar a orelha assim, com a mão para trás. Mas de fato isso é antinatural. É mais difícil, quase impossível. Não posso dizer que é, porque deve ter alguém que faz. Eu não consigo, para mim é impossível, né? Mas o movimento natural é para frente. Já tentamos. É impossível, tente pegá-la pela frente agora. Como é que é fácil? Pegar o menino pela orelha é fácil, né? E quando alguém te dá um presente? Eita, tem alguém celebrando aí. Quando alguém te dá um presente pelas costas? Ou é pela frente? Presentes são pela frente. Normalmente o que vem pelas costas é traição, né? Isso ninguém quer, estamos fugindo disso. Mas presente vem pela frente. Quando nós chegamos para uma surpresa para os nossos filhos, geralmente até falamos, olha, estica os braços, fecha os olhos, e agora recebe. E como é bom sermos abençoados. Então, queridos, pare de esperar presentes do passado, porque os presentes que Deus tem para você estão no agora e no futuro. É de lá que vem as bênçãos de Deus. E o passado já foi. O passado deixa boas experiências, o passado deixa suas dores, mas uma coisa entre boas experiências e dores que Ele nos deixa é o aprendizado. É o que nós aprendemos com aquilo que aconteceu, por mais doloroso que tenha sido. Mas aprendemos com essas boas experiências, e com as ruins também que nos acontecem. Terceira parte do nosso corpo que fala sobre uma vida de atitude, sobre vivermos para frente, são os nossos olhos. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Os nossos olhos falam de termos uma visão. Agora, eu quero que você pense, não em termos de uma visão natural, uma visão sobre aquilo que você enxerga aqui na sua frente agora, mas nós precisamos ter em mente o propósito de Deus para nós. Nós precisamos ter em mente a visão do nosso destino, do nosso propósito. Nós precisamos enxergar as promessas, nós precisamos enxergar pela fé, porque, amados, convenhamos aqui, tem momento que é só pela fé. Tem momento que nós olhamos para a vida natural e ela está um caos. Tem momentos que oramos para a vida natural e é aquele momento que surgem alguns jargões, como só Jesus na causa. E aí a gente fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E é momento de nós lembrarmos para o Salmo 121. E o Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para frente e para cima, como diz o nosso pastor, e nós vamos avançando. Agora, Deus tem uma visão a nosso respeito. Deus te vê pela ótica dele, como filho amado. Só que muitas vezes você não consegue se enxergar dessa forma, e precisa que de tempos em tempos alguém te fale de quem você é. Sabe, muitas vezes, muitos não conseguem ser aquilo que Deus falou, simplesmente porque você mesmo parou de olhar para essa visão. Mas Deus continua insistindo que você olhe para a visão que Ele tem ao teu respeito. Deus quer que você veja.
Deus quer que você veja. E isso é tão certo, que se Ele não quisesse, teria te feito cego. Mas Deus quer que você veja, e te colocou um par de olhos, para você ver o natural, mas te colocou também um espírito que está vivo, para enxergar na dimensão do espírito, para discernir as coisas do espírito, e avançar pela direção do espírito. Olha só como até a indústria dos automóveis nos ensina. Muitos vieram aqui de automóvel, e o automóvel naturalmente tem um enorme para-brisa e pequenos retrovisores, porque mais importante é o que está à tua frente do que aquilo que ficou para trás. Agora, parece tão lógico, mas ao mesmo tempo tão louco, porque mesmo olhando a vida sobre essa perspectiva, mesmo tendo esse para-brisa que é a nossa vida, com tantas oportunidades, com tantas coisas que nós vamos e podemos viver, gastamos boa parte do tempo olhando para o retrovisor, olhando naquele pequeno espelho as ofensas, olhando aquilo que nos fez mal, as traições, olhando as frustrações, os fracassos, olhando as pessoas que disseram palavras ruins a nosso respeito. Você já experimentou dirigir aqui na cidade apenas olhando para o retrovisor? Quanto tempo você consegue sem bater? Só que enquanto estamos olhando para o retrovisor, estamos nos envolvendo em acidentes nas nossas vidas. Mas para que você se livre dos acidentes da sua vida, você precisa parar de olhar para o retrovisor e começar a olhar para frente. Olha de vez em quando, só para aprendi com aquela situação que está lá atrás, mas eu continuo olhando para frente, porque eu sei para onde Deus está me guiando, e nós precisamos avançar nesse propósito. A visão traz a imagem daquilo que nós seremos. Você precisa se ver. Eu lembro quando, ainda na adolescência, eu jogava futebol. Ainda jogo hoje, quando eu não estou machucado, aleluia. Mas eu lembro que cada jogada que eu conseguia executar, eu enxergava ela antes aqui na minha mente, eu construía ela na minha mente. Eu construía toda a jogada na minha mente e eu fazia aquilo que eu tinha pensado, e era maravilhoso. Hoje a minha mente continua construindo a jogada, só que o corpo já não está mais obedecendo como antes. Mas a capacidade de ver, ela está aí. E você continua tendo essa oportunidade. Quarta parte do nosso corpo que fala dessa projeção para frente, para uma atitude, são as orelhas. Mateus 7:24 diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Interessante, dois aspectos: quem ouve e vive. E eu lembro, falando mais uma vez sobre carros, do ato de dirigir. Você lembra como foi quando você aprendeu a dirigir? Quem lembra disso? Você teve uma experiência de forte impacto emocional, tenho certeza. Eu quero perguntar, quem nunca deu aquela suadeira, aquela transpiração forte? Comigo foi assim, porque era um negócio pesado. No tempo que eu aprendi não tinha direção hidráulica, era ainda o câmbio manual, e aí tem os pedais, e tem a seta, e tem o volante, e tem o trânsito, né? Porque você está no trânsito, se você não prestar atenção no trânsito, você vai bater. E tem tantas coisas para você dar atenção, e é aquele desgaste no teu corpo, mas a gente fala do aprendizado consciente, mas de repente, essa prática de dirigir, ela vai para o teu subconsciente. E lá no subconsciente, hoje as pessoas já dirigem um pouco assim, no subconsciente. E já nessa fase você nem pensa que está dirigindo, você simplesmente vai. E para alguns seja o que Deus quiser, né? Deus que nos livre. Mas o fato é, você vai, e você dirige, e é maravilhoso. Agora que tem um carro automático, então, que é a salvação de todos nós, você tem que parar alguns momentos para... Não, tem que se lembrar como é que dirige um câmbio manual, porque eu já esqueci. E detalhe, o automático não apaga, né? Quando você vai pisar e soltar, mas o manual apaga.
E pode apagar aqui naquela ladeira da 7, aí fica bem legal. Mas o automático, simplesmente você pisa e vai. Isso tudo automático é interessante. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque tem aspectos da palavra, à medida que você se conecta com a palavra de Deus, que aquilo vai entrando na tua vida de uma forma. E quando aquilo entra na tua vida, aquilo começa a fluir de maneira automática. Eu sei que tem coisas que são conscientes, eu sei que tem práticas que são da nossa consciência, mas o Espírito de Deus, ele toca em todas as esferas da nossa mente, do nosso coração, a ponto de trazer convicções, sim, que nos fazem ter um comportamento transformado, de autoridade, de vitória, de influência, de avanço, de conquista. E tem outras lutas que nós vamos guerrear e vamos aprender com elas. Mas o fato é, precisamos ouvir e precisamos viver, precisamos fazer, quando falo viver, parece algo muito pesado. Mas viver a palavra, isso é tão complicado para nós. Agora, precisamos começar a viver. Nem sempre começamos da melhor forma, mas precisamos terminar da melhor maneira. E ainda que comecemos a praticar a palavra meio capengando, vai chegar o tempo em que nós vamos nos fortalecer nessa palavra, e que nós vamos começar a caminhar com autoridade, e vamos começar a colher os frutos de corresponder a Deus. E aí você vai experimentar gozo, alegria, vitória, satisfação. Sabe, todo som que venha pela frente é mais fácil de se ouvir. O maior problema da vida é uma pessoa que em geral tem a ver com as vozes do passado, está presa naquilo que escutou no passado. Disseram que eu não seria bem sucedido, disseram que eu não ia casar, disseram que eu não ia conquistar, disseram que eu ia ser um bandido, disseram que eu ia ser tanta coisa. E aí você fica preso nessas vozes do passado que disseram. E enquanto o volume das vozes do passado estiver maior que o volume da voz de Deus na sua vida, a única coisa que você vai experimentar é estagnação. Mas a partir do momento que você começa a experimentar a voz de Deus, e começa a perceber o que Deus diz a teu respeito, então a tua vida muda, e muda para melhor. Chegou a hora de ouvir a voz daquele que está no seu futuro, porque as vozes que ouvimos modelam quem seremos e como viveremos. Chegou a hora de ouvir a voz de Deus. Chegou a hora de esquecer a voz dos ofensores. Chegou a hora de esquecer a voz dos traidores. Chegou a hora de esquecer a voz dos fracassados. E chegou a hora de ouvir a voz daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou. Porque aquele que venceu, ele tem autoridade para te levar a viver em vitória. Carlos Damasceno diz assim: as orelhas captam melhor as vozes do futuro, por isso deixe as vozes do passado no lugar ao qual pertencem. Olhe para o seu futuro e se apaixone pelo que virá. Andar, correr, avançar, ter uma vida de atitude, tudo isso significa que você entendeu qual é a sua anatomia perfeita. Quinta e última parte do corpo que fala sobre ter uma vida de atitude. O Ministério de Música já pode se posicionar. Quinta parte do corpo é a boca. Isaías, capítulo 6, verso 7, diz: ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Interessante, nesse momento que Isaías fala com Deus, ele diz: olha, Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E de repente, diante da glória de Deus, quando Isaías reconhece a sua falta, Deus vem com misericórdia e graça e toca os lábios de Isaías e purifica. E aí nós temos uma revelação muito preciosa, porque quando nós, primeiro ponto, todos nós que nos chegamos diante de Deus, Deus traz a compreensão sobre a nossa vida, sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. Agora, uma verdade também é muito forte: Deus não é acusador. O nosso Deus é restaurador. O acusador é Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus, Ele te
traz aquela clareza de quem você é para dizer: filho, eu estou te trazendo essa verdade, porque essa é a verdade que você está vivendo, mas não é a verdade que eu sonhei para você. E a partir do momento que você vem diante de mim e reconhece, então eu posso tirar toda a impureza e eu posso derramar cura, restauração, pureza, santidade. Santidade não é uma coisa que você conquista. Santidade é uma coisa que você recebe. O que você faz é santificação. Mas é o toque de Deus que te transforma. Agora, algo chave que eu posso compreender, isso fica muito claro para nós. Existe uma dinâmica, eu não sei se existe essa disciplina, a dinâmica física do espírito, porque físico é físico e espírito é espírito. Vou começar a entortar a cabeça da galera aqui. Mas assim, vamos pensar de maneira simples. Olha o exemplo que eu trouxe no início da mensagem. Uma palavra surgiu dentro de mim. Qual era essa palavra? Fé. E de repente a gente vai ali para o estudo do dia e abre o estudo, e o estudo do dia é sobre... E depois Deus começa a manifestar algumas ações sobrenaturais. Agora, como que as coisas se movem numa dinâmica espiritual? A Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus se movia pela face das águas. E a Bíblia também diz lá em Gênesis que de repente Deus disse. E quando Deus disse, Ele disse o quê? O que Deus disse, Jesus? Eita, aqui tem um que leu. Haja luz. E quando Deus disse haja luz, houve luz. Olha só que precioso. A verdade do universo nasce no coração de Deus. Ela surge também no nosso espírito. Vamos entender que o espírito está nessa parte. Mas o espírito traz uma mensagem para a nossa mente. Uma visão, uma compreensão, uma palavra. E quando nós compreendemos uma verdade que nasce do espírito, nós falamos. E quando nós falamos, o falar, o vibrar das cordas vocais. O vibrar das cordas vocais é a primeira manifestação de Deus no mundo físico. Por isso que quando você fala, quando você verbaliza, a realidade muda. A Bíblia diz assim que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, quando há o fluir da tua voz, você começa, é a primeira atitude que Deus fez. E nós podemos ser imitadores de Deus como filhos amados, como diz a Bíblia. Isso é a primeira atitude de Deus, diante de um contexto de trevas, foi falar. Porque havia trevas na face do abismo, e a primeira atitude de Deus diante das trevas foi falar. Agora, nós, filhos amados, criados por Deus, nós podemos ser imitadores de Deus, e talvez diante das trevas que você esteja enxergando, a primeira atitude que você pode tomar hoje é falar. E sabe, veio uma compreensão no meu espírito para hoje, de que Deus está tirando pessoas da estagnação hoje, nesse momento. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você compreendeu o que eu te falei sobre falar? Quantos compreenderam? Digam amém. Então, baseado nisso, nós vamos entoar um cântico aqui, que ele é um exercício desse quinto ponto do falar. Mas para que ele funcione na sua vida, entenda, é falar, não é ouvir. O ministério vai entoar a canção, não é muito a minha linha, mas eu creio que Deus nos trouxe para esse cântico hoje. E esse cântico ele foi gerado pelo Espírito de Deus. E à medida que você vai verbalizar, eu creio que Deus ele vai fluir na vida de muitas pessoas aqui, entoando esse cântico. Então, entoe esse cântico com toda a tua essência, com toda a tua alma, entendendo que aqui é um ato profético, é um ato espiritual, entendendo que cadeias serão quebradas enquanto você adora, porque o louvor é uma estrutura que Deus estabeleceu para quebrar cadeias e para gerar um ambiente da presença. Então, entoe e cante todo mundo junto. Eu vou cantar sem o microfone para não atrapalhar você, mas nós vamos cantar juntos aqui. Amém? Glória a Deus. Deus não rejeita a oração,
Oração é alimento.